Bom, hoje estamos aqui em conversa pé do ouvido com o professor Gerson José Benelli, né? Nosso coordenador do curso de Direito da FEMA, né? Que tem um destaque especial, né? Já no oeste de São Paulo. E nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre o ensino de Direito, né? Sim. Eu me lembro, Gerson, lá no início, né, do curso, quando nós fizemos o primeiro projeto para Direito, que foi um projeto que até não estava legal, etc. Fizemos adaptar o projeto todo para enviar para a OAB Nacional, precisava ter uma aprovação deles. Né? E eu discuti muito com o Eduardo, me ajudava, o João Gonçalves me ajudou, a gente fez as emendas, fez a distribuição, colocamos bastante direito civil, que é a tua área, acho que 3 anos na época. Fizemos uma introdução ao estudo de Direito, primeiro semestre tinha que ler a introdução, ao Código Civil, exatamente, semestre, aquela coisa maluca que é o direito das coisas. Direito das coisas, é isso mesmo. Então eu participei muito desse processo de... E afinal, o nosso currículo foi muito elogiado na época, na própria OAB Nacional. Aqui em São Paulo teve algumas pessoas que reclamaram, mas foi uma reclamação sem sucesso. Porque o Conselho Estadual acabou dando um parecer muito forte, dando um pito na OAB Estadual da época, né, e aprovando o nosso curso. Agora, começou lá, eu acho que começou bem, vinha gente, né, desembargadores, pessoal de fora, para tocar o primeiro ano e dar um prestígio ao curso. Isso. E de lá para cá, como é que andou o curso de Direito? Para chegar a essa consolidação que tem hoje. Né? Sim. Caminhou e, pelo que a gente tem visto, tem notado, caminhou muito bem, não é? Na verdade, aquele início, quando o professor estruturou o curso, foi necessário realmente nós termos aqui grandes nomes, desembargadores, né, que ministravam aulas no curso de Direito. Então, os professores da grade ministravam de segunda a sexta e aos sábados nós tínhamos os desembargadores aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que vinham complementar a carga horária, a disciplina. Então, realmente foi um início muito promissor, né? É claro que um curso desse na nossa cidade, na nossa região, ele traz avanços significativos, né? Eu acho que trouxe. Trouxe muito, não tem a menor dúvida. Consolidou. O setor de... E este curso de Direito, professor Ulisses, ele ajudou a fomentar, a melhorar o quadro de profissionais na região também. Né? E atrair fregueses, exatamente. Não se chama freguês, mas... clientes. Atrair clientes. Então, nós poderíamos dizer assim que nesses 15, 16 anos já do curso, né? O tempo passa muito rápido, não é? Nós podemos dizer que este curso de Direito propiciou e incentivou os nossos colegas advogados, promotores, juízes a saírem, fazerem os seus mestrados, os seus doutorados, estudarem, se especializar, para poderem virem aqui com muita alegria e com muita honra. O professor do curso de Direito, ele tem honra em ministrar a aula no curso de Direito. Então, essas pessoas hoje, por exemplo, nós temos inúmeros advogados, profissionais extremamente preparados, temos delegados de polícia, enfim, vários profissionais da área do direito. Agora, temos também o juiz federal, o doutor Luciano, ministrando aula no curso de Direito, começou a semana retrasada. Então, isso é muito bom para o curso, para a FEMA, para a cidade e para a região, porque nós subimos vários degraus. Ou seja, o ensino jurídico, que antes a gente, no meu tempo, quando a gente tinha que sair de Assis para estudar, para fazer uma pós-graduação, hoje nós já oferecemos a pós-graduação em Direito aqui na FEMA. Não apenas a graduação, mas a pós também. Já tivemos um curso de pós em convênio com a Unesp, que foi um extremo sucesso, e agora nós temos o nosso curso próprio, né? Que nós estamos agora com as inscrições abertas para iniciarmos esse curso. Esse curso de pós-graduação, essa especialização, qual é o tema dele? É o direito processual civil na era digital. Então é um tema extremamente moderno, é um tema atual.
o professor acompanha, nós estamos passando por um processo de mudança significativa. Claro, o direito é sempre um pouco mais arcaico pela própria estrutura, o próprio legislativo não colabora. Você vê o Código Civil nosso, que entrou em vigor em 2003, ele demorou 28 anos para ser aprovado no Congresso, né? E depois, no governo do presidente Fernando Henrique, numa decisão presidencial, ele disse: vamos correr, vamos apressar, eu pretendo sancionar esse código, e sancionou em 2002, vacatio legis de 1 ano, entrou em vigor em 2003. Então, o direito, ele se locomove, ainda que lentamente, por conta também do direito refletir os aspectos sociais, os anseios sociais. Ou seja, primeiro, o direito percebe o cidadão, o lado social, o convívio, especialmente o direito civil, não é? E aí depois acomoda a lei. Neste sentido, claro, nós vivemos atualmente uma mudança tremenda em termos tecnológicos, né? Com a adoção de novas tecnologias digitais. E isso fez com que também os processos judiciais passassem a ser digitais. Então, o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, outros tribunais da Federação, já vem adotando esses processos digitais. E tem funcionado bem, Gerson? Extremamente bem. O sistema fabuloso, se adaptou rápido, alguns com maior dificuldade, outros com menos dificuldade. Os advogados, colegas nossos com uma certa idade, também se adaptaram. Então, não foi motivo de exclusão de nenhum profissional da área da advocacia. E os sistemas adotados pelo Tribunal do Estado de São Paulo, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, extremamente ágil, perfeito, anda muito bem. Hoje eu consigo preparar um processo no meu escritório, eu encaminho para as mãos do juiz sem me dirigir ao fórum. Eu não levo mais papel ao fórum. E o juiz lá recebe nesse sistema, que é um sistema digitalizado, criptografado, muito seguro. O juiz recebe, volta e meia, passa 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, e eu vejo um despacho inicial do juiz na tela. Olha que fantástico, né? Então, o direito, claro, vem evoluindo bastante nesse sistema, e a nossa pós-graduação é neste sentido, é no sentido de preparar aqui o aluno também para essa nova era digital, né? Então, nós temos a expectativa de implantarmos agora no início deste ano, já as inscrições estão abertas, para que a gente possa aí ter aproximadamente 50 inscritos e formarmos a nossa segunda turma de pós-graduação. Agora, há pouco nós tivemos aqui um treinamento no nosso laboratório, tinham lá quase uma centena de funcionários. Servidores. Né? Que foram treinados. Isto. Aqui, né? Aquilo que significa o quê? Significa habilitá-los a operar aquele sistema novo, porque os funcionários do fórum também tiveram que ser capacitados. Então, o tribunal vem preparando esses funcionários já há um bom tempo, se preparou, fez projeto piloto, treinou, capacitou, deu todas as ferramentas e instrumentos necessários para que essas pessoas, esses servidores, tivessem condições também de dar sequência a esse projeto do Tribunal de Justiça. E isso está acontecendo no país inteiro? No país todo. Alguns estados mais avançados, outros menos. Alguns estados... São Paulo tem muito processo. Muito processo ainda no papel, porque, note, nós temos um marco que é o ano retrasado, outubro de 2014. Este marco é o início do processo digital. A partir dali, todos os processos cíveis entraram digitais. O passado ficou no papel. Então, nós temos muita coisa no papel. Os tribunais de justiça em São Paulo, por exemplo, os prédios dos tribunais estão abarrotadíssimos de processos. Tem prédio lá, inclusive, com problema de estrutura, porque o peso é imenso, né? Em contrapartida, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o STF, o STJ em São Paulo, o STF em Brasília, o STJ em Brasília também, que já vem trabalhando com o processo digital há muito tempo. Então,
Chegou num ponto que o processo em papel subia, o processo físico, ia para Brasília, chegava lá, eles digitalizavam tudo e devolviam o processo físico para o tribunal de origem, para eles não precisarem arquivar lá. E depois, no final do julgamento, devolvia aquele CD, aquela mídia com o julgamento final. Então é assim. Num plano geral do Brasil, nós temos, evidentemente, estados mais desenvolvidos, estados menos desenvolvidos nessa tecnologia. Mas louve-se aí também, professor, o papel do Conselho Nacional de Justiça, né? Que foi o interlocutor, que foi o organismo, o colegiado que foi construindo essa unificação no Brasil todo, né? Então, louve-se o papel da criação do CNJ e nesse sentido, hoje nós temos estados que trabalham só digital, né? E outros estados que são meio a meio, alguns com alguns problemas, mas na maioria esse processo está indo muito bem. Muito bem. Bom, essa mudança tem um efeito também, obriga o nosso curso a se adaptarem. Se adaptarem. E quais foram os avanços que vocês fizeram nessa área? Os avanços são, principalmente... Eu sei que teve um negócio da jurisprudência. Que isso, como é que funciona? Exatamente. Primeiro passo é nós prepararmos o aluno, que o aluno hoje já é um aluno digital. Ele já por si só, ele já aprende, né? Então, o aluno, ele já chega na classe, ele já assiste aula lá com o Código Civil, por exemplo, no laptop dele, no smartphone. Ele, eventualmente, não traz mais aquele vade-mecum tradicional, aquele livro grosso do direito. Ele tem tudo ali salvo já na mídia dele. Então, ele traz um computador, um laptop, uma mídia pequenininha e ele trabalha na sala de aula. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltar a esse tema que é a coisa fundamental. Pois não, vamos. Na conversa pé do ouvido hoje, temos o imenso prazer de estar conversando sobre as questões do direito com o nosso coordenador do curso de Direito da FEMA, o professor Gerson José Benelli. E o Gerson nos falava de uma coisa muito importante, essa mudança, essa mutação que está havendo em todo o sistema judiciário, e a modernização disso e o impacto que isso possa ter nos nossos cursos. Mas eu queria saber uma coisa anterior, Gerson. O Conselho Nacional de Justiça foi da Constituição de 88? Não, foi posterior. Nós discutimos após a Constituição e o judiciário muito travado, diríamos assim, e aspectos políticos sendo discutidos no Brasil, uma renovação. Evidentemente, nós vínhamos lá com aqueles ventos da Constituição de 88, né? Muita mudança, muita legislação nova. E o judiciário em si foi atropelado quase que porque ele exigia-se dele um controle externo, né? Cobrava-se muito. Porque o controle interno. O controle, porque cobrava-se um controle do legislativo e do executivo, e o judiciário muitas vezes se colocando numa situação de que, olha, eu estou fora disso, eu estou fora disso. E os outros setores também cobrando uma posição do judiciário. E que o judiciário pudesse ter um controle interno e externo. Prestar conta, não? Prestar contas, né? Aí, então, a criação do CNJ. Porque tinha até aquela brincadeira, não é? No fundo era um conjunto de cardeais togados que ninguém chegava lá, não tinha o Papa. Exatamente. Então, na verdade, nós tínhamos alguns problemas, diríamos, isolados, né? Mas até de comportamento, como temos ainda hoje. Veja o caso do juiz lá, que está com o processo do Ike Batista nas mãos, não é? O Porsche. Exatamente, passeando com o Porsche por Copacabana, tomando posse dos bens do processado, né? Então, naquela época nós também tínhamos. Hoje, nós temos as redes sociais, uma fotografia hoje já viaja digitalmente e está em milhares de mídias ao mesmo tempo.
Há 10, 15, 20 anos atrás, não. Então se discutia aquele problema lá, muitas vezes do magistrado lá em Alagoas, que julgou errado um caso, ou que atuou de forma inconveniente, uma conduta inadequada e outras coisas mais, inclusive com relação ao controle financeiro do próprio Poder Judiciário, né? Então criou-se o Conselho Nacional de Justiça na tentativa de este órgão colegiado. E ele tem sido efetivo. Tem sido efetivo, muito efetivo. Algumas denúncias, né, evidentemente contra membros do Judiciário chegam até o Conselho Nacional de Justiça, são apuradas devidamente, o direito de defesa, e esse processo é julgado. Há casos de afastamento de magistrados, então isso tudo era necessário, porque o Poder Judiciário é mais um órgão da República, e nós temos que tê-lo também como um órgão atuante, com atuação autônoma, mas coordenada junto com o Executivo e o Legislativo. Então, se nós queremos cobrar do Legislativo e do Executivo uma determinada conduta, deveremos cobrar também do Judiciário. É o que foi feito. Foi muito bom. A partir disto, os procedimentos, os processos, as ideias foram evoluindo lá no colegiado em Brasília, e a partir daí, então, os processos digitais. Ou seja, chegando aqui no nosso aluno, que era a sua pergunta... E como é que isso impactou Impactou, e de forma muito tranquila, porque os nossos alunos, evidentemente, já estão vindo para a sala de aula preparados com as suas mídias, o seu Facebook, né, os seus smartphones, e eles assistem às aulas já aqui na FEMA. Que maravilha, a infraestrutura da FEMA, nós temos internet aberta para todos. Então o aluno, ele assiste a aula com a internet acessada, e o professor vai falando, ele vai consultando as dúvidas que ele tem. Isso impactou de forma muito positiva. Claro que para esse aluno pensar em fazer um processo digital é um passo muito pequeno, facilitou o nosso trabalho. Então, os professores lá no 4º e 5º ano, na prática, já vêm desenvolvendo esse trabalho, claro, porque o aluno precisa sair daqui conhecendo esse mecanismo novo e fabuloso ao mesmo tempo, né? Então, o aluno sai daqui absolutamente treinado. Nós temos implantado alguns cursos, inclusive aos finais de semana, de sábado. Nós temos tido atividade, muita atividade no curso de Direito aos sábados. Complementação. Agora mesmo, já iniciando o ano, já iniciamos um curso preparatório para o exame da ordem. Então nós estamos tendo aula aqui para os alunos de 5º ano e que vão fazer o exame da ordem agora. Essa semana, por exemplo, nós temos Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho. Então, os alunos, eu converso muito com os alunos, dialogo muito, vou nas classes e quero saber deles qual é a maior dificuldade que eles têm para o exame da ordem. Então eles elegem lá a disciplina tal, a disciplina de Direito do Trabalho. Vamos então conversar com o professor, a professora de Direito do Trabalho, para fazer esse bloco. O ano passado, além disto, né, deste curso, implementamos outros, implementamos cursos de 10 sábados seguidos de medicina legal, crimes federais, implementamos cursos de direito previdenciário, que infelizmente o direito, apesar de ter 5 anos, né, a grade exige 5 anos, nós não temos, por exemplo, condições de acomodar todos os direitos, né? Então, os temas. Então, tem temas que são muito necessários para advocacia, para qualquer concurso, para exame da ordem, e nós temos que adequá-los no sábado, por exemplo. Todo esse ramo do direito alternativo, essas coisas também. Então a gente aproveita as semanas acadêmicas, semana jurídica, aproveita aulas de sábado, né? Por exemplo, nós temos aqui o curso de Direito Previdenciário, em que os alunos vêm para a faculdade durante 8 sábados. Então, e aí a gente faz as exigências contrapartidas. Por ser uma fundação municipal, a gente consegue montar, estruturar esses cursos. Está aí o grande ganho do aluno do direito da FEMA. Ele não desembolsa 1 centavo para participar desses cursos. Ele não paga nenhum centavo. Esses cursos, eles são gratuitos. Mas nós exigimos uma contrapartida, é 90% de frequência. Tá então é assim, nós temos que exigir. Ou seja, o aluno ele vem, ele tem hora atividade complementar, mas ele só terá aquele bloco de 30, 40, 50 horas de atividade complementar se ele frequentar 90%. Porque senão a gente também... e as coisas a gente tem... Né? Agora, uma das
coisas que evidentemente é um desafio para todos os cursos nossos, é esse acesso a portais, né, na internet. Sim. Né? Por exemplo, eu sei que existem vários portais na área de direito que você pode entrar e ter lá consultas, etc. Como é que está funcionando isso aqui no curso da FEMA? Nós temos muitos sites de consultas gratuitas, né? Então o aluno ele acessa lá, faz um pré-cadastro e essa consulta é gratuita. Mas a FEMA foi mais longe, professor. Nós decidimos aqui, juntamente com o professor Eduardo Vela, o diretor acadêmico, a fazer uma assinatura da plataforma da Revista dos Tribunais online. Esta plataforma, a Revista dos Tribunais, é a mais tradicional. São todos os julgamentos, né? Todos os julgamentos. Então, e hoje, por exemplo, nós, além de todos os julgamentos que nós temos, desde quando começou a Revista dos Tribunais, nós temos online para cada aluno acessar da casa dele, de onde ele estiver, com uma senha própria, ele acessa essa plataforma online e ele tem acesso a esses julgamentos, ele tem acesso a doutrinas, estudos, pareceres cíveis, administrativos, criminais e mais do que isso, ele tem hoje o que nós chamamos de jurisprudência. Ou seja, não é mais uma jurisprudência, é uma orientação. Então, a jurisprudência, a Revista dos Tribunais, ela reúne lá os seus escritores, os seus juristas e determinados temas que muitas vezes estão no STJ, no STF, ela traz lá uma reunião desses juristas e uma linha com análise do que já foi feito e o que pode ser feito. Isso nós denominamos de jurisprudência. Então, olha só que coisa boa, que fabulosa. E o aluno da FEMA também tem acesso a todo esse material de forma gratuita. Me diz uma coisa, o portal do CAPES, existe um portal de direito do CAPES? Existe um portal do CAPES, mas desatualizado. Infelizmente o acesso não é muito amigável. Né? Eu acho assim que o CAPES andou muito bem, criou muito bem aí no controle das pós-graduações, mas nesse campo, porque ele utiliza de ferramentas e de portais de outros organismos, então aí é um sistema que os alunos não gostam muito de fazer pesquisa por ali. Né? A tendência é que isso seja melhorado. Bom, então estamos num processo intenso de mudança. E os professores são obrigados também a se qualificar, se reciclar, se reciclar, e isso é a todo tempo, né? Então nós temos professores aqui no curso de Direito que foram para o mestrado ou depois foram para o doutorado, mas esta qualificação, não é? O professor deve sempre passar por esse treinamento, ou seja, se qualificar, se renovar, até para que ele possa chegar na sala de aula e ter um ânimo renovado para convívio com os alunos, né? E o direito é muito novo, o direito é muito dinâmico, não é? Então nós temos esse desafio constante, esse desafio, e a gente vê os professores todos eles envolvidos sempre numa coisa nova, o que é muito bom. Bom, nós faremos um pequeno intervalo. Então, conversamos hoje com o professor Gerson José Benelli, nosso coordenador do curso de Direito, sobre toda essa mudança que houve e está havendo no processo pedagógico do próprio ensino de Direito. E mais que isso, nas mudanças que estão acontecendo no país inteiro, em relação ao judiciário. Mas sempre, eu gosto sempre quando discuto isso,
há uma tendência à valorização muito do título acadêmico. Sim. O título acadêmico é bom. Sim. Mas aí importa muito a experiência sem dúvida alguma. Profissional. Sem dúvida alguma. Não adianta só ter título acadêmico se você não é um profissional competente, que sabe lidar com dezenas, centenas de assuntos, sabe trabalhar as questões concretas do direito. Como é que funciona isso? Porque, lembrando o jargão, né? Sim. Sem advogado não há justiça. Não há justiça, Eu concordo plenamente. Sem dúvida alguma. O advogado é um elemento fundamental. Claro. Como é que tem sido essa organização dessa categoria enorme no país, que são os advogados? Como é que tem sido a atuação da OAB? A atuação da OAB é sempre muito pautada pelo respeito à classe, não é? A OAB é uma instituição que a gente respeita muito, até pelo passado dela, não é? Mas é uma instituição que funciona muito bem administrativamente. A gente costuma dizer que é um pouco caro só a OAB, né? A gente paga muito pela OAB, mas ela nos presta muito serviço, sempre presta. Então, a OAB está muito bem organizada, não é? O presidente nacional, as seccionais nos estados, as subsecções em cada comarca. E é organizadíssimo no Brasil inteiro. Organizadíssimo no Brasil inteiro. Tem uma força imensa, não é? Então, e a OAB, ela, claro que ela tem lá os olhos dela voltados para os cursos de direito. E claro que a OAB já num passado de forma muito mais firme, mas era contra e é contra a criação de qualquer curso de direito. E não pode realmente criar qualquer curso de direito. Nós temos a experiência lá no Piauí que uma faculdade criou um curso de direito para as aulas serem ministradas às madrugadas. Pasmem, né? Então a OAB foi lá numa ação muito firme, né? E tomou as providências junto com o próprio Conselho Estadual lá, o MEC, fechou-se essa faculdade. Então, o que nós temos que pensar é que quanto maior a formação do povo brasileiro, melhor. Né? Esses dias eu vi uma entrevista do professor Capês, né? O deputado e jurista, o Fernando Capês, dizendo que muitas vezes o aluno ele passa pelo curso de Direito, depois ele não tem intenção às vezes de prestar o exame da ordem, ele vai ser um comerciante, por exemplo. Então o Capês diz, certamente ele será um comerciante melhor. Certamente, claro, porque ele tem uma formação, né? Então, e nesse sentido, claro que a gente aqui na FEMA, a gente junta tudo, como o professor disse, a prática é uma coisa e o título acadêmico é outra. E aqui nós conseguimos juntar com os nossos colegas de Assis e região as duas coisas. Primeiro, todos os professores de direito têm uma segunda ocupação, uma segunda atividade. A maioria deles, advogados, delegado de polícia ou procurador, agora juiz de direito, né? Então, essas atividades que esse professor tem fora daqui, elas somam demais na aula dele. Eu digo a minha experiência própria, né? Eu tenho muitos anos de advocacia e nas minhas aulas de direito civil, quando eu trato de obrigações, de contratos, de fato jurídico, de negócio jurídico, as minhas aulas são muito enriquecidas com o meu cotidiano no processo. Então, o processo que eu toco lá no fórum, os acontecimentos, as fases, os resultados, eu trago para os alunos com uma forma de debate, de conversa, para auxiliar naquela teoria, naquela doutrina que às vezes, maçante para o aluno. Não, e o curso de Direito tem uma coisa especial em relação aos outros cursos. Ele insere o aluno numa visão das instituições inteiras, né? Exatamente. Ele está ali voltado para o judiciário, o judiciário tem um peso nas nossas instituições, você começa a conhecer o sistema judiciário, o seu arcabouço em relação à Assembleia Legislativa, em relação ao prefeito, o governador. Quer dizer, você começa a compreender. Eu fui escrevente de fórum. Sim, eu também. Bem jovem. Eu também fui. Então eu me lembro que eu tinha lá 18 anos, quando eu fui ser escrevente no Fórum Civil de São Paulo e fiquei lá uns 5, 6 anos, até passar para a universidade. Mas a descoberta que era você conhecer o judiciário, a atuação dos advogados, aquele ambiente todo que havia ali em volta da João Mendes e
e do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, quer dizer, aquele clima todo Sim. revelava um outro mundo, né? Um outro mundo. Que o jovem lá de 17, 18 anos não conhecia, né? Então, o curso de Direito é isso, ele coloca muito o aluno no seio da sociedade. Exatamente. Né? Eu diria que o aluno ele passa a compreender melhor. Né? Todas as instituições, o mundo, o país em que ele vive, as instituições, e aí ele pode ter uma noção, uma compreensão, uma comparação com outros países lá de fora. E nem necessariamente precisa ser advogado. Isso, exatamente. Mas o curso de Direito traz isso. Isso que é o belo, né? Porque o aluno vai aprender, por exemplo, Direito Administrativo. Ele vai saber o que é um contrato administrativo. Ele vai saber como que se posiciona o direito eleitoral em certos casos. Vai saber dizer e vai aprender como que funciona a Previdência. Quer dizer, são fatores, são questões legais e que são do dia a dia do ser humano. E o aluno vai sair muito enriquecido com tudo isso. Evidentemente. Agora, quais são as perspectivas? Uma das coisas que a gente está brigando aí dentro da... Brigando não, mas estamos querendo fazer avançar, é essa ideia da gente passar por um patamar do mestrado. Sim. Né? Então, a gente acho que já temos aí em várias áreas um corpo docente adequado e a gente vai ter que dar um pulo para o mestrado. Sim. Essa é uma expectativa também do direito? É uma expectativa do direito, paulatinamente. Nós começamos lá há 15, 16 anos atrás, curso de pós-graduação lato sensu, especialização, e é a hora de nós pensarmos mais para frente, no avanço. Nós temos que avançar, porque nós não podemos nos acomodar. Claro. E acho que é natural que a gente passe a pensar, a planejar num curso de mestrado para o direito. Claro. Por que não? Claro que com os pés no chão, com muita calma, muita tranquilidade, mas nós precisamos pensar e avançar. E muda de patamar, né? Muda de patamar, claro. E aí, evidentemente, mais uma vez, toda a sociedade, né, os envolvidos, os atores, né, que se envolvem no meio jurídico da cidade, da região, mais uma vez sobe o patamar. Então, isso é muito importante. Uma oportunidade nova. Uma oportunidade nova. Então, eu creio que esse é o caminho e a gente tem que começar a pensar nisso. E os nossos alunos têm se dado bem quando vão para o mercado de trabalho? Há alguma forma de avaliar muito isso? Bem, como é que a saída do aluno? Isso, a gente avalia sempre o aluno pelos contatos que nós temos com os alunos. Então, nós que somos profissionais aqui da FEMA, docentes e exercemos a advocacia, nós estamos constantemente nos fóruns. Então, lá a gente vê o nosso ex-aluno, aquele aluno egresso que terminou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está lá no fórum trabalhando. Ele está advogando, ele está exercendo a profissão dele, alguns ainda com certa dificuldade, o começo realmente é difícil, mas ele está caminhando. Então, a gente vê com bons olhos e acha que a gente está produzindo bons frutos aqui, bons profissionais, né? Haja vista, inclusive, o próprio exame da ordem comprova isso. Então, né? como é que tem sido o desempenho nosso aí no exame da ordem? Tem sido o desempenho nosso tem sido altamente satisfatório. Eu poderia dizer, seguramente, que nós hoje aqui em Assis, a Faculdade de Direito da FEMA, é uma referência regional no ensino jurídico. Note só o último número que nós temos. Nós colamos grau agora, a semana retrasada, de 79 alunos no curso de Direito. Desses 79, 23 já estavam aprovados no exame da ordem. Ou seja, antes de terminar o curso. Então, durante o 5º ano, eu tinha lá 10 alunos que foram aprovados em março. Tenho mais um pouco que foi aprovado em agosto e mais um pouco que foi aprovado no final do ano. Totalizando nesses 79 que colaram grau, 23 alunos. Se nós fizermos uma regrinha de 3, que nós não somos muito bons nisso, mas a gente faz com a maquininha, nós temos aí um resultado de 30% de aprovados. Então, este é um número altíssimo, que supera a média nacional, supera a média estadual e mais. Para este ano agora, estive conversando com as classes de 5º ano e coloquei para eles um desafio, né? Que é nós chegarmos a 50% dos aprovados. Esse desafio é para 2015, por isso que nós estruturamos aí os cursos aos sábados, preparação, e quem sabe a gente pode ter
essa alegria de chegar ao final de 2015 com metade dos nossos alunos do 5º ano aprovados no exame da ordem. O número que nós temos hoje, de em média 25%, 30%, já é um número fantástico, porque a média da aprovação no estado, a média nacional, atinge 12%, 15%, 18%. Nós temos aqui 30% agora. Se nós chegarmos a 50%, seria maravilhoso. É um desafio que eu coloquei para os alunos. Para esse ano, né? Para esse ano, isso. E é importante isso, quer dizer, a faculdade ela tem que ter esse espírito Exatamente. de aprendizado, de dedicação ao saber, ao conhecimento. Isso vocês conseguem fazer brilhantemente nesse curso e vocês estão de parabéns. Obrigado. Né? A gente tenta muito levar os alunos com muito diálogo, muita conversa, muito treinamento e dizer para eles muito, eu insisto muito nisso, né? Eles têm esse momento da faculdade, que são esses 5 anos, que é um período muito fértil para todos eles, né? Mas que a faculdade de Direito começa no primeiro. Não adianta o aluno se preparar para o exame da ordem só no quinto ano. Ele tem que começar no primeiro. E esse discurso meu começa lá nos primeiros anos. Né? E nós vamos do Direito Civil lá. Do Direito Civil. E visito as classes como coordenador do curso. E toda semana, cada 15 dias, passo nas classes, converso, oriento. E a gente está sempre à disposição, né? Conversa em corredor, conversa no cafezinho, conversa no núcleo de prática jurídica, a fim de sanar eventuais dúvidas, problemas, né? Enfim. Bom, é uma coisa comovente saber que vocês estão trabalhando desse jeito e os resultados estão aí, né? Sim, evidentes. sem dúvida alguma. E eu só posso dizer que fico muito feliz de ver esse empenho e essa dedicação às questões do ensino, né? Sim, que sem dúvida. Essencial para a gente poder fazer valer fazer andar as coisas no Brasil a gente e na anda educação com conhecimento, brasileira. Né? Exatamente. Então, Gerson, eu agradeço muito a tua presença. Eu que agradeço a tua luta, o teu esforço. Lá em 1999, o professor Ulisses lutou imensamente para trazer esse curso de Direito. Nós tínhamos vozes contrárias, eu acompanhei todo esse processo e, felizmente, né, por mérito seu, nós temos hoje aqui um curso de Direito consolidado. E eu me lembro que um dos primeiros professores selecionados aqui no concurso era você e o Fred. Exatamente, né? Exatamente. Vocês disputaram juntos. E felizmente estamos juntos até hoje. Né? Então a gente vê lá atrás a sua vanguarda, né? O seu pensamento de olhar para frente, de seguir em frente, trazer o curso aqui para CIS, montar o curso aqui, estruturar o curso, e hoje a gente vê, né? Nós temos hoje aproximadamente, professor Ulisses, da região toda, não é? Aproximadamente 50% dos alunos do Direito são de fora. 50% de Assis. E nós temos hoje 840 alunos no curso de Direito. É um número excepcional, aqui na FEMA. Vocês têm ideia quantos vocês já formaram? Não? É um bom número, viu? É um bom número. Eu tenho a impressão aí... Já deve estar chegando uns 1.000, não? Mais. Certamente já uns 1.100, 1.200 formandos, né? Então veja que isso repercute, né? Muito na sociedade, em setores comercial, industrial, na advocacia, no Ministério Público. Temos ex-alunos nossos que é membro do Ministério Público, é promotor público, né? É aluno nosso que estudou aqui com a gente. Então isso é muito bom. A gente vê os frutos, o nascimento desses frutos aqui dentro da FEMA, o que é uma alegria muito grande para nós. E para mim, de ver essas coisas andarem tão bem e que possamos dar os passos seguintes, não só para o curso de Direito, mas sei que o professor tem se empenhado muito, né? No geral, para que a FEMA continue crescendo, e nós precisamos oxigenar sempre termos o pensamento olhando para frente. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Tá. Até uma próxima conversa da Ouvido.